temos vivido um tempo de muita glória, de muita presença de Deus. E a presença de Deus, ela é indiferente o tanto de pessoas que estão reunidas em um lugar ou em torno de um objetivo. A presença de Deus você sente até individualmente, dependendo a sua comunhão, o seu relacionar com Deus, seu relacionamento com Deus. Então viva isso, mesmo em meio a esta crise que nós estamos enfrentando, Deus quer que você desfrute de plena comunhão com Ele, tá? Deus tem coisas grandes para você ainda neste ano de 2020. Você crê? Diga amém. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. O evangelista Marcos escreveu no seu capítulo de número 9, a começar do versículo 14. A princípio, eu vou ler apenas 2 versículos, que é o 16 e o 17. Depois nós vamos ler outros nesta passagem. Fica atento, meu amigo, meu guerreiro Guilherme. Diz assim a sacrossanta palavra de Deus. Vou recapitular. Marcos capítulo 9, versículos 16 e 17. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Diga amém. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: o pai do jovem lunático. A fé vence a incredulidade. Repita assim após mim: o pai do jovem lunático. A fé vence a incredulidade. Lendo minuciosamente esse texto sagrado, você vai ver a partir do capítulo 9 que Jesus estava no Monte Labor, ou monte conhecido como Monte Hermon, que era a montanha mais alta da Palestina. E nesse monte Jesus, ele se transfigura aos seus discípulos. A Bíblia diz que quando Jesus sobe este monte, ele convida Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que no cume do Monte Tabor, ou no Monte Hermon, a Bíblia diz que Jesus se transfigura diante dos discípulos. E ali aparece Moisés e Elias. E os discípulos ficam maravilhados. Pedro chega a dizer: Senhor, como é bom, como é gostoso este lugar. Se o Senhor permitir, a gente vai fazer 3 cabanas aqui. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Ou seja, o lugar estava tão cheio da glória de Deus que Pedro esqueceu dele mesmo.
Ele diz: ó, se o senhor permitir, se o senhor quiser, a gente faz aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E a Bíblia diz que naquele momento, irmãos, a glória foi tanta, porque eles ouviram ali a voz de Deus. E quando eles descem do monte, escute bem isso, Jesus então ele se depara com uma grande multidão. Ó, ali tinha ao lado uma grande multidão, à direita tinha os escribas e fariseus, e bem assim um pouco mais adiante, um pai aflito com um filho completamente endemoniado, ou seja, possesso do maligno. E havia ali uma discussão. Por quê? Porque os escribas estavam discutindo com 9 discípulos. Por que 9? Porque os 9 que estavam embaixo não conseguiram resolver um problema. Eu garanto que se tivesse lá Pedro, Tiago e João junto, mas eles não estavam lá com esses discípulos. Eles estavam no cume do monte, irmão, com Jesus. Porque esses eram convidados por Jesus nos momentos mais culminantes do seu ministério e nos momentos também de revelações e de glória. Então quem estava lá embaixo eram aqueles discípulos assim que não tinha muita fé, como Pedro, Tiago e João. E foi exatamente nesse momento que esse pai aflito procurou os discípulos de Jesus para resolver o problema. Mas eles não puderam fazer nada. E quando eles não puderam fazer nada, a Bíblia diz que os escribas, eles estavam discutindo com os discípulos. Foi quando subitamente Jesus desce do monte, irmão, e ele vai se aproximando daquela multidão, inclusive dos 9 discípulos que ficaram ali embaixo no pé do monte. E Jesus então ele faz esta pergunta aos escribas: que é que discutis com eles? E aí começa aqui uma história dramática e impressionante. Preste bem atenção. Os 3 evangelistas sinóticos relatam esse incidente. Lucas, ou melhor, Marcos é o mais amplo, Mateus o mais resumido, e Lucas também é o mais prático em apresentar esse incidente. Todavia, eu escolhi aqui o Evangelho de Marcos, porque ele traz amplitude nesse episódio. Preste atenção, Deus me deu uma visão aqui de 5 tópicos dentro desse tema: o pai do filho lunático, a fé vence a incredulidade. 5 tópicos. O primeiro que Deus me mostrou aqui é que o homem chega até Jesus e ele se prostra. Pastor, mas não está escrito aqui que o homem se prostrou. Quando você abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 17, os versos 14 e 15, você vai ver que quando este pai, desse garoto, desse jovem, que era endemoniado e que tinha um espírito de Satanás, ele era mudo e surdo, ele tinha esse problema, o demônio
era mudo e surdo, todavia se manifestava na vida do jovem. A Bíblia diz que o pai chega e ele faz o quê? Pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e que sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que para você conquistar um milagre, você precisa ser humilde. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Eu lembro de mais dois. Jairo, que está escrito lá no Evangelho de Marcos capítulo 5, que quando ele procura Jesus, ele era um homem que galgava autoridade, mas quando ele procura a Jesus para dizer que a sua filha estava semi-morta, a Bíblia diz que ele se prostra e faz a sua petição. Mateus capítulo de número 15 fala daquela mulher cananeia, cuja filha também era endemoniada. A Bíblia diz que quando ela procura Jesus, lá nos termos de Tiro e Sidom, a Bíblia diz que ela se prostra e adora: Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Nós aprendemos aqui um segredo. E esse segredo não é você ser exaltado, não é você achar que merece o milagre ou a bênção de Deus, ou que Deus tem que resolver o seu problema. Ele não tem que resolver. Ele resolve por graça e misericórdia, mediante a sua humilhação. Muitas vezes é nós que causamos o problema. Muitas vezes o problema está intimamente ligado com a nossa falta de fé ou com a nossa falta de atitude para resolver aquela situação. Então Deus não tem que resolver nada. Ele resolve por sua divina graça. Mas a gente tem que ser humilde. Eu aprendo com esse homem aqui. Porque ele chega, segundo a descrição que dá Mateus, ele chega e ele se prostra. E aí ele faz a sua petição. Ele se prostra. Você vê que a multidão estava ali. Tinha dentre a multidão muitos necessitados, mas eles não o fizeram. E olha que dentre esta multidão tinha muitos religiosos ali, como nos dias atuais. Às vezes até na igreja está cheio de religiosos, ou de religiosos, no plural da palavra. Cheio de religiosos, mas poucos e verdadeiros cristãos. Pastor, mas por que o senhor diz isso? Nem todos os que estão na igreja são ou estão em Cristo. E eu quero te dizer uma coisa: mas todos que estão em Cristo estão na igreja. Pastor, não entendi, eu vou recapitular para você. Nem todos que estão na igreja estão em Cristo, mas todos que estão em Cristo estão na igreja. Tem muita gente nesta pandemia dizendo que é de Cristo, mas aonde eles estão? Em casa, com medo da Covid-19. Se você é de Cristo, irmão, você vai estar inserido no que eu li no Salmo 23 e o verso 4. Você diz: olha, a enfermidade, o corona existe, mas eu tenho fé para sobressair nas situações difíceis e nas agruras da vida. Ele fala de uma possibilidade, não é que ele estava inserido nela, mas ele diz: ó, ainda que eu andasse
pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Isso aí é um vale de sombra de morte, sim ou não? É um vale. Covid-19 é um vale, é um poço fundo, é um abismo de terror. Mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Eu estou em Cristo. Então nem todos que estão na igreja estão em Cristo, mas todos que estão em Cristo estão na igreja. Eles correm para a igreja, porque sabe que aqui é um lugar salutar, é o lugar de um milagre, é o lugar da bênção, é o lugar da resolução do seu problema, da cura para a sua enfermidade. E não somente isso, mesmo que não tivesse nenhum problema, nenhuma dificuldade, é o lugar de você sentir a glória e a presença do Senhor. O homem primeiramente se prostra. Em segundo lugar, segundo tópico que eu quero apresentar para vocês, é que o homem chega e diz: trouxe-te o meu filho. Olha o que está escrito no verso 17. E um da multidão, ou seja, o pai, que lá relatado por Mateus é mais amplo. Aqui está um pouco resumido, lá explica o que o pai fez, que ele prostra, né? Um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho. O meu filho era endemoniado, mas era filho. Estava numa situação difícil, mas era filho. Ele não disse: ó, eu trouxe o endemoniado que é o meu filho. Eu trouxe o mudo e surdo que é o meu filho. Ele disse: eu trouxe o meu filho que está endemoniado, que tem um espírito mudo. Isso aqui me chama atenção. Você trazer, é meu filho, está nas drogas, mas é meu filho. Deus ainda vai fazer um milagre na vida dele. Meu esposo ou minha esposa abandonou a casa, abandonou o casamento, mas é meu. Ele traz isso, ele diz: meu filho tinha problema, mas ele diz: é meu filho. A gente tem que ter essa posição, e você tem que trazer isso na sua memória. Tem problema, mas é teu filho. Tem problema na sua família? Tem, mas é tua família. Então procure trazer a sua família para a igreja. Não é só você vir à igreja, mas leve Jesus também para a sua família. Porque a família precisa de Deus, a sua família precisa de salvação, a sua família precisa de Jesus. O homem não foge da sua origem e nem de suas responsabilidades. Ele diz: o meu filho, trouxe-te o meu filho. Ele é endemoniado, mas é meu filho. Ele pode não prestar, mas é meu filho. Ele dá muito trabalho. Ele chega a dizer na versão de Mateus que esse moço, ele caía no fogo e na água. Você vê que o problema era gravíssimo. Segundo a medicina moderna hoje, sabe o que esse moço tinha? Ele tinha epilepsia, que é diagnosticada como uma mudança de comportamento, ou seja, uma perturbação da atividade das células nervosas no cérebro.
Ele tinha esse problema. Por isso que ele diz, ó, tem hora que ele entra no fogo, tem hora que ele pula na água. E quando ele traz o moço até Jesus, o moço espumava a boca, ruivava igual um animal, embora era surdo e mudo, não falava. Então preste atenção, ele estava endemoniado, mas era filho. O pai não fugiu desta situação. Isso me chama a atenção. Você pode ter um filho que está nas drogas, você pode ter uma filha que entrou na prostituição, mas é tua filha. Trate como sua filha, porque se você crê, um dia Deus vai fazer a transformação, um dia Deus vai realizar o milagre. O homem apresenta desta forma o problema. Ele diz, olha, trouxe-te o meu filho. Isso me chama a atenção, o meu filho. O meu filho. A mulher cananeia, ela tem uma maneira diferente para apresentar o seu problema. Porque no capítulo 15 de Mateus, quando ela procura Jesus, ela diz, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu vejo um clamor tão contundente, que a mãe sofria mais do que a filha. Ela diz, tem misericórdia de mim, Senhor, que a minha filha está. Ou seja, quando ela diz, ela não diz, tem misericórdia de minha filha, ela diz, tem misericórdia de mim. Equivale a dizer que a mãe estava sofrendo mais do que a filha, vendo ela possessa do maligno, endemoniada. E o pai aqui apresenta de uma forma diferente, mas ele é explícito. Ele diz, é o meu filho, está endemoniado, mas é o meu filho. É prostituto, mas é o meu filho. Está nas drogas, mas é o meu filho. Tem que ter fé. Por isso, o nosso tema, a fé que vence a incredulidade. É isso. Terceira coisa, não adianta procurar discípulos. Quem vai resolver o seu problema é Jesus. Vou recapitular. Não adianta procurar discípulos. Quem vai resolver o seu problema é Jesus. Olha o que está escrito no verso 18. E este onde quer que o apanha, despedaça-o. O pai ainda contando a situação do filho a Jesus. Espuma, range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos, não todos eles, porque Pedro, Tiago e João estavam lá com Jesus no monte, mas eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Eles não puderam. Olha aí o problema. Não adianta procurar discípulos. Quem vai resolver o seu problema é Jesus. É Ele que vai resolver. Os discípulos, eles não tinham, esses que ficaram embaixo, autonomia para resolver aquele problema. Por isso que havia aquela discussão entre os escribas e esses discípulos, porque o problema veio até eles e eles não puderam fazer nada. Quantas vezes você quer culpabilizar outras pessoas por causa do seu problema que não é resolvido? E que muitas vezes falta uma atitude sua. Não adianta culpabilizar ninguém.
A Bíblia diz: do que queixa, pois, o ser vivente? Cada um queixa-se dos seus próprios pecados. Está lá em Jeremias. Então não adianta levar, mas eu trouxe o meu filho para o pastor orar, pastor orou, não aconteceu nada. Chamei a irmã profeta da igreja, a Mariazinha de Pés de Fogo, com todo respeito que aqui nós temos uma irmã Mariazinha, e é fogo puro mesmo, mas não estou me referindo a ela. E a irmã orou e nada aconteceu. Chamei o missionário, levei até o bispo, passou pelo sal grosso, pelo corredor do milagre, não aconteceu nada. Já percorri todas as igrejas da cidade, em campanhas de orações e milagre, não aconteceu nada. Não vai acontecer. Por quê? Porque quem vai resolver o seu problema não é discípulos. Quem vai resolver os seus problemas é Jesus. Sabe por quê? Ele não resolveu ainda, porque Jesus quer ouvir a sua própria oração. Aleluia. Deus quer ouvir você. Deus não quer ouvir eles. Deus quer ouvir você. Então você tem que encarar o problema de frente e você mesmo crer que Deus é soberano, suficientemente e infinitamente misericordioso para te ouvir. Ele quer te ouvir. Olha aqui, o homem estava ainda com um problema. Por quê? Porque levou o filho para pessoas erradas. Eles não puderam fazer nada. E tem problemas que os homens não podem fazer nada. Tem dificuldades que os homens não podem fazer nada. Tem problemas que os juízes, os grandes advogados, não podem resolvê-los. Não podem. Mas escute bem isso: aonde termina os recursos humanos, inicia-se os de Deus. Lucas 1:37 diz que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Mas Deus quer te ouvir. Deus quer te ouvir. Ele quer ouvir o som da sua voz. Deus quer ouvir o seu clamor. E Deus é tão misericordioso, porque o Salmo 34, verso 17 diz: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. O Salmo 50, verso 15 diz: e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O Salmo 91, verso 15, está escrito: ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Oh, meu irmão, a porta está aberta para você. Vá à pessoa certa, vá até Jesus, Ele te ouve, Ele está pronto para te ouvir. Ele diz: ó, vinde a mim. Está aqui, Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus tem milagre para você nesta noite. Para você que está conectado conosco, Deus tem resolução para os seus problemas, cura para a sua enfermidade. Pastor, fui acometido pelo coronavírus.
Deus pode curar você do coronavírus. Ele pode, mas Deus quer ouvir você. É muito bom quando você tem os amigos, quando você tem os irmãos de fé que ora por você, que intercede por sua vida. É muito bom. Mas tem hora que Deus diz: não, eu quero ouvir você. O que você tem para me falar? O que você tem para me dizer? Deus quer te ouvir. Então aprenda isso. A primeira coisa, eu vou citar os 3 tópicos aqui. Primeiro é que o homem vem e ele se prostra, ou prostra-se diante de Jesus. Segundo, ele apresenta dizendo: trouxe-te o meu filho. Era endemoniado, mas era seu filho. Terceiro, olha aí, não adianta procurar discípulos. Quem vai resolver é Jesus. Tá? Aprenda isso. O quarto, Jesus trata com o Pai, dizendo: quanto tempo faz? Interessante. Jesus deixa o menino lá todo em convulsão, e ele primeiro trata com o pai. Olha o que diz, depois do verso 19, quando ele diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E a Bíblia diz no verso 20: trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Era endemoniado, possesso do maligno. Então, quando Jesus deu a ordem: trazei-mo, e o endemoniado viu a Jesus, o que aconteceu? O espírito o agitou com violência. Então, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, rangendo os dentes e cascavelando no chão como cobra. Presta atenção, verso 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? Quanto tempo há que lhe sucede isto? Eu aprendo aqui, irmãos, que primeiro, antes de Jesus resolver aquele problema e expulsar o demônio e curar aquele menino, aquele garoto, Jesus trata com o pai. Quanto tempo faz que isto sucede? Em outras palavras, o pai responde aqui: desde a sua infância. Poxa, mas deixou o problema passar tanto tempo assim? Era um jovem já. Por isso que Jesus, ele trata primeiro com o pai. Cadê a sua fé? Cadê a sua atitude? Quanto tempo faz que lhe sucede isso? Aí o pai diz: ó, desde a sua infância. Desde a sua infância. Você vai deixar esse problema perdurar até quando? Sem tomar uma atitude de fé, sem tomar uma posição, uma atitude diante de Deus, para mudar esta situação. Pastor, mas tem condições de mudar? Tem condições. Se você tomar uma atitude diante de Deus, e eu digo, uma atitude de fé. Porque tem problema que você não pode esperar ou ficar esperando as pessoas se condoer com a sua situação, ou se posicionar em torno de você para lhe estender a mão. Tem problema que é você que tem que resolver.
Eu acho lindo isso aqui, porque Jesus ele trata primeiramente, o menino estava lá, cascavelando no chão como cobra, espumando a boca, rangendo os dentes. Jesus não vai primeiro e cura o menino, expulsa o demônio. Ele primeiro vai tratar com o pai, porque o pai tinha certa culpabilidade daquela situação. Foi convivente, aceitou o problema. Olha para cá, tem problema que vem e você começa a conviver dia a dia com o problema e nunca toma uma atitude. Não, isso aí é assim mesmo, isso aí não tem jeito de resolver essa situação não. E você vai convivendo dia a dia com o seu fracasso, sem ter um posicionamento. Deus está falando com alguém hoje, pastor Paulo, se posicione, faça alguma coisa para mudar esta situação, faça alguma coisa para Deus mudar esta história. Chega de mesmice. Não, isso aí não tem jeito não. Esse filho assim, isso aí não muda não. Isso aí vai morrer nas drogas. Essa filha, isso aí vai morrer na prostituição. Para isso aí não tem jeito não. Isso é um cão, isso é um cão. Não tem jeito. O pai primeiro, antes de expulsar o demônio do filho, ele trata com o pai. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz? Desde a infância. Mas deixou passar todo esse tempo sem fazer nada? Presta atenção. No versículo de número 22, o pai continua contando. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se pode, ou se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Você vê, eu falei da mulher, ela dizia para Jesus, a mulher cananeia, tem compaixão de mim. O pai depois, a princípio, pede, tem compaixão do meu filho, tem misericórdia do meu filho. Aqui ele já inclui, porque ele se sente culpabilizado pela situação. Ele diz, Senhor, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós e nos ajuda. Deixa os versículos. Você esqueceu? É Marcos 9. Tá? E o verso de número 22. Preste atenção. Ele aqui então inclui no problema. Ele diz, eu tenho responsabilidade. Eu deixei muito passar. Deixei amadurecer o problema. Tem gente que convive dia a dia com o seu fracasso e não faz nada para mudar. Vai empurrando, Thaís, as coisas de Deus com a barriga. Deus lhe deu uma chamada, ele é portador de uma chamada e ele começa a suprimir a chamada que Deus lhe deu. Suprimir a chamada. Não suprime a chamada que Deus te deu, porque Deus vai cobrar de você. Talento recebido é talento para ser negociado. Deus te chamou. Então não vai empurrando as coisas de Deus com a barriga. Não, tem muita gente que poderia estar aqui louvando a Deus, cantando, mas saiu fora da sua posição. E às vezes quer culpabilizar alguém da igreja. É o pastor, é o ministro de louvor, é a irmã do ciclo de oração, é o irmão do coral, é o presbítero, é a fulana de tal. Não, assuma a responsabilidade. O pai aqui entendeu. Quando Jesus pergunta, quanto tempo faz isso? Ele diz, desde a infância. Caiu a ficha dele. Ele diz, eu tenho culpa. O olhar de Jesus está dizendo, eu sou culpado. Eu poderia ter uma atitude de fé para mudar essa situação. Olha no verso de número 23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível
ao que crer. Você pode crer, irmão? Aleluia! Você acredita? Você crê? Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Preste atenção. Olha o que o pai diz, verso de número 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas. Por que não fez isso antes? Por que não fez isso antes? No início do problema. Não deixa o problema amadurecer. Não deixa o problema te vencer. Vença pela fé o problema. Não há gigante que não caia diante de uma fé destemida, autêntica e verdadeira, colocada no Deus Altíssimo. A prática da vitória é esta. O pai agora, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Oh, aleluia! Ajuda a minha incredulidade. Deus está falando com você que está conectado conosco. Eu não sei qual é o seu problema, qual é o contexto da sua dificuldade, se você está inserido nesse ou em outros problemas, mas uma coisa é certa: se você tiver um posicionamento diante de Deus e declarar a sua fé, ainda que pequena, ainda que um tanto incrédula ou duvidosa, Deus pode resolver esse problema. Escute bem isso: nesta vida, nossa fé é frequentemente associada a dúvidas. Por isso o homem diz: Senhor, eu creio, mas me ajuda em minha incredulidade. Por quê? Porque nesta vida nossa fé é frequentemente, irmão, associada a dúvidas. Porém, nem por isso Cristo deixará de atender nossas petições. Sabe por quê? Porque Ele compreende as nossas fraquezas. Aleluia! Lá em Romanos, no capítulo de número 8, você vai ver a partir do versículo 28, 29 e 30, que Ele envia o Espírito Santo, que ajuda as nossas fraquezas. Por quê? Porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos um auxiliador que se chama Abba Pai, Espírito Santo, e Ele ajuda em nossas intercessões. Nós temos um Deus que compadece das nossas fraquezas. Isso é muito lindo. O homem revela aqui a sua dúvida. Ele diz: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Ou seja, eu não tenho uma fé autêntica, uma fé grande, mas me ajuda na minha pequena fé. Eu me lembro do que Jesus fala aos discípulos, quando você lê no capítulo 17 de Mateus, capítulo 17, e parece que é o verso 20, vê lá, e Jesus disse-lhe: por causa da vossa pequena fé. Sabe por que vocês não resolvem o problema? Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Olha aí, alguém acha que isso aí é no sentido espiritual, mas quando Jesus disse essa palavra, Ele aponta, porque a Palestina é cercada de monte, Ele aponta literalmente o dedo para uma montanha daquela e diz: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda,
direis a este, essa expressão a este monte, significa que Jesus acena, que Jesus aponta o dedo para o monte, e diz a este monte, passa daqui, acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Eu vou terminar aqui o texto dizendo, a quinta lição, ela foi dada aos discípulos. Quando o homem pede clemência, a Bíblia diz no verso 25, e Jesus, vendo que a multidão concorria, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo. Você vê que o moço não falava e não ouvia. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. Então ficou o menino como morto. Olha aí, como morto. Verso 26, filho. Verso 26. E a Bíblia diz aqui, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Alguém diz, meu Deus, Jesus foi orar, foi resolver o problema, parece que o demônio saiu, mas o moço morreu. Nem tudo aquilo que você vê está morto, tá? Na sua maneira de ver, você olha e diz, não tem mais solução para essa pessoa, não tem mais solução para o meu casamento, a minha empresa faliu, coitado de mim nessa crise, já era. Não diga está morto, porque o dono da vida estava ali presente. O que a Bíblia diz aqui? Verso 27, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus vai se posicionar também em seu favor. Ele vai estender a mão, ele vai te levantar e você vai andar, e todas as pessoas verão o milagre de Deus na sua vida. Aleluia! Ele estende a mão, levanta o rapaz e entrega-o ao seu pai. E todos naquela oportunidade puderam adorar e glorificar a Deus. Agora, quer ver a lição aos discípulos? Diz aqui os versos 28 e 29. E quando entrou em casa, os discípulos, mais do que depressa, né? Principalmente os 9 que não tinham muita fé, o perguntaram à parte, por que nós não podemos expulsar? Por que a gente não pôde expulsar esse demônio? Resposta de Jesus, verso 29, e disse-lhe, esta casta não pode sair, senão, aqui está, tem uma versão que diz, né? Senão com jejum ou oração. Numa outra tradução está escrito, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Você quer que Deus resolva esta situação? Entre em jejum e oração. Não deixa perdurar mais o problema. Não deixa a coisa ficar mais feia para você se posicionar, para você se mexer, para você fazer alguma coisa. Faça. E não fique esperando os outros fazerem, tá? Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer milagrosamente. Eu sempre digo, você está esperando que o milagre de Deus vai cair do céu no seu colo? Isso não vai acontecer, meu filho. Você tem que ter uma posição de fé, você tem que ter uma atitude, rever os seus conceitos, ver aonde você errou,
aonde você se omitiu, aonde você fracassou, pedir a clemência, a misericórdia de Deus. E quando você sinceramente pede para Ele, Ele é misericordioso para te perdoar, para te renovar e para te conceder a vitória. Fica em pé. Cadê o Matias? Nós vamos orar por você que está conectado conosco, orar pelos irmãos que estão aqui presencialmente, orar por aqueles que necessitam de uma resposta de Deus através de uma cura, de um milagre, da resolução de um problema. Deus pode tudo fazer. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que se posicionar, tomar uma atitude. Percebeu aqui o homem, o pai do jovem lunático? Ele vem, se prostra, ele vem dizer: é o meu problema, porque é meu filho. Depois ele faz algo que não é muito legal, ele leva o problema aos discípulos, ao invés de levar a Jesus. Mas depois ele começa a fazer as coisas certas, e o milagre acontece. Você precisa tomar uma atitude hoje. Eu sei que Deus falou com muita gente que está conectada conosco, mas Deus falou com pessoas que estão dentro aqui hoje. E se você crê que Deus tem falado contigo, e se você quiser sair do teu lugar e vir à frente, saia. Nós vamos orar por você.